Casa do Povo e uma casa da classe trabalhadora. Então, para quem não conhece, eu sou Rosa Negra, sou do MST, faço parte do coletivo étnico-racial. É um esforço que a MST tem feito desde 2017. Começamos com um grupo de estudo para pensar a questão racial aliada ao debate da reforma agrária, né? De como que a gente compreende essas duas questões juntas. Para debater e dialogar com a gente hoje, a gente tem a ilustre presença do professor Muriatã, né? Muriatã Barbosa, professor da UFABC e autor do livro Razão Africana, uma salva de palmas para o companheiro. E também temos Márcio Farias, professor da PUC e o autor do livro Clóvis Moura e o Brasil, uma salva de palmas também para ele. Então, como vocês devem ter visto, o debate de hoje é um pouco disso, né, de pensar o marxismo africano ou o marxismo na África. Queria, antes de tudo, saudar também a expressão popular, né, que há algum tempo atrás a gente não achava esse material para estudar, então para a gente é muito bom, né? Durante muito tempo foi muito difícil ler sobre esses temas, a gente tinha que catar mesmo para poder achar. Então, para a gente é interessante que a expressão popular esteja lançando esses títulos. Então, gostaria primeiro de parabenizar a expressão, né? E considerar que é importante a gente ir avançando nesses acúmulos no último período e a importância aí das publicações acerca do pensamento africano. Confesso que tinha os títulos e não tinha lido ainda. E aí a tarefa de vir aqui no debate forçou a barra para a gente ler, né? Que às vezes a gente, eu tenho brincado que às vezes a gente vai fazendo as leituras obrigatórias, né? E as leituras por paixão a gente vai deixando para depois, né? Então está aí na vibe das paixões que a gente pode ler depois, mas quando é obrigatório a gente se obriga a se apaixonar. Então um pouco disso a tarefa assim é também de mediar, né? E depois trazer um pouco dos elementos, considerando o legado desses autores e dessa autora para a nossa luta no campo popular, principalmente no MST, que é de onde a gente parte. Então, sem mais delongas, a gente vai passar a palavra para o professor Muriatã, que vai fazer a primeira fala, e depois para Márcio. E depois eu vou tentar trazer um pouco do legado desses intelectuais orgânicos e lutadores do povo para a nossa luta hoje, tá bom? Vou tentar, difícil. Passar para a Muriatã. Oi, gente, boa noite. É um prazer, uma honra estar aqui, convidado pela expressão. Né? E estou muito feliz de ver esses livros finalmente sendo publicados no pensamento africano. A gente tem batalhado muito por isso nos últimos bons anos aí, então é bom ver essas obras, digamos, clássicas e básicas sendo finalmente traduzidas em português, sendo lidas, portanto, analisadas, discutidas. Então, para mim, é um dia de realização também, se me dão licença de dizer que é um dia até de realização pessoal, né? Porque é algo que, para mim, é de uma imensa felicidade. Né? Uma coisa é a obra estar em inglês ou francês, claro. Outra é estar em português, estar disponível, né? Dar um preço justo que as pessoas podem ter, comprar, conversar, né? Para que esse pensamento, né, e esse saber seja de fato compartilhado, democratizado para as lutas. Então, é este lugar que finalmente estamos entrando agora. Então, para mim, é um dia de felicidade, né, que está aqui com vocês. Com Rosa, que conheço já há algum tempo, com o Márcio, então, ainda mais. E, enfim, é isso. Para mim, é bom estar aqui. Me sinto em casa e sim, sou um desses que estou vindo pela primeira vez. Então, ver esse lugar dessa forma, tão bonita, né, tão organizada, também, é outro motivo de realização. O título da nossa conversa tem um quê de provocativo, né? Marxismo africano, marxismo na África. Né? E é um título que provoca uma conversa, um conhecimento, um diálogo a partir dessas três obras, né, recém-publicadas. Do Bruna Cabral, de Discursos Anticoloniais, do Tomás Sankara, Discursos da Revolução, da Ruth First,
e de muitos outros livros que ainda certamente serão publicados. Na verdade, eles são básicos desses do pensamento africano de esquerda. Eu comecei a refletir um pouco sobre essa questão antes de vir para cá hoje, e fiquei pensando, uma coisa importante, não ser incoerente com o que você mesmo já escreveu sobre isso. Então, dê uma olhada no seu próprio livro, no que você falou do marxismo africano, antes de começar a inventar coisas novas, camarada. Então, eu fiz esse esforço, fui lá, desculpe a autorreferência, mas tem uma parte aqui em que eu discutia o marxismo africano, e usei esse termo, e fiz uma síntese lá pelo meio do livro, que eu colocava que um estudo mais pormenorizado pode apontar mais detalhes desse marxismo africano. Então, eu já estava usando esse termo, marxismo africano, estava dizendo que ele existe. Mas, botando aí um salvo melhor juízo também, digamos, uma análise mais pormenorizada do que a minha, talvez aponte outros elementos, outras questões. E isso é importante porque, de fato, esse livro é uma introdução ao pensamento social africano, não é uma síntese completa do pensamento social africano, uma coisa parecida. Mas lá no livro, na Razão Africana, para quem viu esse livro, eu coloquei lá 5 teses que, do meu entender, resumiriam o que seria esse marxismo africano. Então eu dizia, a primeira delas é o papel potencialmente revolucionário dos camponeses. A segunda é o papel da cultura e da afirmação da negritude como fator de libertação, desde que entendido como elemento dinâmico e de classe. Terceiro, a inutilidade histórica da burguesia africana na era pós-colonial, dado seu caráter neocolonial. Quarto, a legitimidade da violência revolucionária. 5. O possível papel progressista que membros da pequena burguesia poderiam ter na África, desde que cometessem um suicídio de classe, entre aspas, do termo clássico do Cabral, do ponto de vista cultural e político. Então, esses 5 elementos são elementos que eu dizia lá no livro, que para mim, não que sejam específicos ao marxismo africano, mas que são 5 elementos, 5 teses, que são a que se dá destaque dentro da África. Os marxistas africanos dão destaque a essas 5 teses. E nesse sentido eu chamei de marxismo africano. Mas não no sentido de que sejam teses que só existem na África, ou só sejam discutidas pelos marxistas na África. Então, é isso que eu coloquei sobre o assunto. Num pé de página, que é muito desse livro também, está cheio de pé de página, eu coloquei uma referência particular também à questão sul-africana. Por quê? Porque a África do Sul tem uma tradição marxista muito própria, muito rica, que a gente pouco conhece no Brasil. Então eu disse lá também, além dessas 5 teses, que você pode ver no Fanon, pode ver no Cabral, e eu falei no clima tardio, após o golpe de 66 em Gana, quer dizer, o Nkrumah antes disso não era propriamente marxista, era mais pan-africanista do que marxista, na minha leitura, mas enfim. Então, o que eu chamei de marxismo africano clássico? Fanon, Cabral, Nkrumah tardio. Isso. Então, eu botei outras 3 teses que, na África do Sul, são particularmente importantes na minha leitura. Então, eu coloquei a especificidade do capitalismo colonizador, tem uma tradução possível só, do século capitalismo, sobretudo em relação à questão da terra, que é algo muito importante para a gente, obviamente. A intersecção entre raça, classe e questão nacional em sociedades multirraciais, outra questão essencial para a gente aqui no Brasil. Eu vejo como o marxismo sul-africano debate questões muito próximas às que nós debatemos. E uma última questão, a relevância do fator migratório na força do trabalho.
que, aliás, o título, talvez o artigo mais famoso da Ruth First, que está aqui nessa coletânea também. Então, eu disse, essas três questões a mais, para além dessas 5 clássicas, são as que o marxismo sul-africano trabalhou em especial, com mais ênfase. Então, o que é claro, uma análise sumária, né? Eu não conheço, talvez, o marxismo sul-africano como deveria conhecer para fazer a afirmação tão peremptória, né? Talvez uma análise mais pormenorizada chegue a outros elementos, mas seja como for, eu não queria deixar de dar a minha apreciação sobre o tema, sendo que eu estava tratando justamente nesse livro, dessa discussão. Eu queria deixar de dar o meu ponto de vista. E é uma contribuição. Provavelmente outros, futuramente, farão outras contribuições e dirão se essa análise faz sentido, se não, mas precisava dar um pontapé inicial. E nós precisamos de uma discussão, em especial, do meu ponto de vista, do marxismo sul-africano. Por essas várias coincidências, não só da realidade social sul-africana e brasileira, mas também do ponto de vista, não por acaso, do ponto de vista teórico e político, prático também. Então, é um tipo de tradição intelectual com a qual a gente aprenderia muito, dialogaria bem, do meu ponto de vista. Então, é algo para a gente, talvez, pensar futuramente aí. Em relação às 5 teses primeiras, eu sei, falei rapidamente, ninguém ficou um pouco abstrato, mas em relação a essas 5 teses primeiras, penso eu que a questão do destaque dado no marxismo africano, a questão do suicídio de classe, a afirmação da africanidade, da negritude, também é um ponto que nos interessa aqui particularmente. Porque não é algo também corrente em outros marxismos, necessariamente. Qual é a discussão de fundo? A discussão de fundo é se e quando a afirmação da negritude pode ser útil, ou deve ser útil, melhor dizendo, a uma afirmação do marxismo na África e a libertação nacional. Essa é a questão de fundo. Então, tem o debate dos anos do pós-guerra, tem toda a discussão sobre a civilização, sobre a personalidade africana, que vem lá desde o final do século XIX ainda, e nós temos a discussão do pós-guerra em que o marxismo entra, e tenta se colocar nesse debate anterior. Será a afirmação da cultura negra, da negritude, um passo necessário para a revolução, para a libertação nacional, ou não? Ou isso é um desvio de foco? Então, essa é uma questão que eu acho que também nos interessa muito e nos aproxima do marxismo africano. Há outras. A inutilidade da burguesia pós-colonial, isso está mais claro do que nunca. Por exemplo, a questão do suicídio de classe também me parece muito óbvia, do quanto que a pequena burguesia precisa se suicidar politicamente para a realização da revolução, uma questão clássica leninista, digamos, não está discutindo ali, mas enfim, nesse particular, a questão da negritude, e aí vou concluir já no argumento. Por que essa é uma questão primordial? Tem a questão óbvia, que a maior parte da nossa população é negra, e se queremos afirmar um Brasil nacional popular, devemos também afirmar, então, este Brasil negro. Então, há uma semelhança dessa discussão do marxismo africano, que está em Cabral, está em Fanon. Em Fanon, a questão é muito problemática, porque ele tinha posições, digamos assim, primeiro, muito críticas sobre isso, em relação ao que era construído no movimento da negritude Freikhoff, e depois de uma aceitação possível, desde que essa afirmação da negritude, da africanidade, viesse com uma afirmação, ou com uma interpretação de classe e de forma dinâmica. Então não é a cultura bambara do século XV que interessa necessariamente.
mas o que na cultura barbária pode ser utilizado como instrumento, como meio de libertação, de revolução, que é a posição, digamos, que se tornou clássica do marxismo africano, do Fanon e mais ainda do Cabral, né? Esses textos do Cabral são sumamente importantes para essa discussão, né? Porque ele deixou claro que, mesmo para os membros do Partido da Libertação Nacional, da Revolução, era necessário que esses se reafricanizassem para serem bons revolucionários. Então, ele fazia, digamos, uma concretude àquele ditado, que já ouviu do velho comunista, que dizia o seguinte: depois de se tornar comunista, é preciso se tornar nacional novamente, para se ser um bom comunista. Então, ele dava uma bela concretude a essas ideias, porque isso dizia até a respeito da própria biografia dele. É um cara que foi estudar em Portugal, voltou para fazer o censo agrícola, e ali conheceu melhor a realidade de fato da Guiné, né, se tornou um verdadeiro comunista, quer dizer, um comunista nacional. Alguém que compreendia a sua realidade efetiva, né, que tinha recusado a assimilação, tinha se inserido, né, dentro da cultura do povo, e portanto podia falar, estar, lutar pelo povo. Ou seja, alguém que tinha cometido suicídio de classe, do ponto de vista político e cultural. Acho que essa é uma questão extremamente atual também, no Brasil. Acho que a nossa esquerda continua precisando cometer um suicídio de classe, né? E isso envolve uma questão cultural também, envolve uma questão política, mas envolve também uma questão cultural. Então, isso é um pouco do que eu queria trazer, né, para não transformar no professor do dono da razão, mas alguém que pode contribuir um pouquinho com a nossa conversa aqui hoje, e ouvir os também sobre. Obrigado. Para pontual, passar para a Márcia. Bom, gente, boa noite. Alegria de estar aqui na Livraria Expressão Popular. Eu venho de uma militância de bairro, Itaquera, que é o bairro que eu nasci e me criei. Era o coletivo Caifazes. Nós tínhamos uma interface muito grande com a expressão popular. Eram livros que forneciam, né, a nossa referência de formação política. Então, tantos anos depois, sei lá, 2 décadas depois, a expressão está nesse lugar, com essa estrutura, de fato, traz uma memória afetiva de como a luta traz vitórias, né? Então, primeiro falo de um lugar de uma lembrança da militância. E reencontrar camaradas, né? Rosa, Luí, outras pessoas que estão aqui, para esses importantes, esses importantes lançamentos, Sankara e o Cabral. Eu queria, nessa provocação, também me chamou a atenção o tema da mesa, trazer um primeiro ponto, que talvez seja o nosso grande desafio, é que a gente não tenha uma leitura exótica desses intelectuais. Acho que o Muri já tratou porque não se trata de uma leitura exótica, ou seja, aquela leitura que a gente faz para entender como eles vivem, como estavam, o que é esse pensamento africano, mas que não diz respeito à nossa experiência. Assim que a gente trata o exótico. A gente até tem interesse, mas é um interesse peculiar, mais distante da nossa realidade. Eu acho que essas obras trazem uma reflexão de um período da construção, da consolidação e da luta anticolonial e contra o apartheid no continente africano, mas elas dizem de uma teoria marxista que enfrentou e cortejou a sua realidade imediata, mas que traz reflexões
dos dias atuais, inclusive para a realidade brasileira e diria internacional. Então eu queria recuperar um primeiro ponto, um certo diálogo que eu faço, vou fazer também um pouco da propaganda, né? Eu retomo essa semana, faz uma semana que a gente relançou o Clóvis Moura no Brasil, e já na primeira edição eu aproximava o Clóvis Moura do Amilcar Cabral, e eu permaneço com essa tese, porque, veja, são intelectuais, né, que estão, o Amilcar Cabral, Sankara, são intelectuais que estão fazendo uma elaboração entre as décadas de 60, 70 e 80, portanto, diante de um capital de expressão mundializada, de financiarização, né, a famosa reestruturação produtiva do capital, e uma África se tornando independente neste contexto. Então, havia um desafio importante de se pensar uma divisão internacional do trabalho, com no mínimo 3, 4 períodos de avanço do capital em relação à emergência dos Estados-nações no século XIX, e esses Estados-nações se tornando independentes nesse período. Então, é esse tipo de reflexão que esses autores estão tentando pensar. A viabilidade africana neste contexto. Portanto, uma saída continental, uma certa ideia pan-africanista, atualizada agora efetivamente a uma realidade concreta e a desafios efetivos. Quando o Muri fala do Nkrumah, pensando já uma viabilidade africana e recuperando teses do Lenin para a realidade africana, o Nkrumah está discutindo no neocolonialismo, por exemplo, o texto tem de um lado, a tentativa de inserir a África nesse contexto, esse novo contexto do capitalismo da década de 60 e 70, e ao mesmo tempo ele tem um diálogo mais profundo com uma certa tese desenvolvimentista. É um texto que está em diálogo, por exemplo, com as teses cepalinas que estavam sendo emergidas na década de 50, 60 e 70 da América Latina. Então, a primeira questão, portanto, que a provocação da mesa nos convoca é tentar refletir marxismo na África e marxismo africano. E acho que a resposta mais, pelo menos, que me faz mais sentido, é que são autores que, diante da sua realidade concreta, de fato dialogaram teoricamente com o marxismo, mas produzindo um marxismo muito original. Não é uma cópia e cola de uma elaboração externa à realidade africana, e por isso que eu acho que o Muriatan traz 5 primeiros apontamentos de uma certa especificidade do que eles estão lidando. E por isso que talvez a gente tenha ali uma discussão mais enfática sobre a questão campesina, típica da discussão do terceiro mundismo na década de 60 e 70. É por isso que a gente tem que pensar o papel dessa pequena burguesia e dessa burguesia nacional, se é existente ou não naquele continente, qual que é o papel dela, qual é o papel da cultura. Uma coisa é o pan-africanismo nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, falando desse retorno à África. Outra coisa é uma África que precisa pensar uma unificação que não necessariamente existente, mas que precisava emergir naquele contexto, que é o Estado Nacional. Amilcar Cabral, por exemplo, está tentando discutir eles, né, não só Amilcar Cabral, o papel da linguagem, da cultura, de maneira complexa, mas também bastante pragmática. O que a gente faz? A gente vai continuar com a língua do colonizador, talvez ela dê mais condições de algum nível de unidade nacional e de diálogo, ou a gente vai abrir mão e vai reivindicar as línguas africanas? Qual língua africana que a gente vai reivindicar? Então, são esses os desafios do tempo histórico que esses intelectuais tentam enfrentar. Acho que esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo desafio, que todos eles enfrentaram em alguma medida, era primeiro lidar com essa ideia de África. E, portanto,
do ponto de vista geopolítico, em tese, a saída continental seria mais factível. Ou seja, apesar das diferenças históricas, culturais, há um certo bloco de neocolonialismo que submeteu todo esse território e, portanto, nós poderíamos pensar numa saída continental. O desafio dessa saída continental diz respeito, primeiro, às diferenças históricas e culturais já existentes no próprio continente africano, anteriores, inclusive, ao neocolonialismo. Nós estamos falando de uma série de impérios, reinos, alguns seculares, alguns milenares, reorganizações sociais. E não dá para desconsiderar que o próprio processo do neocolonialismo também se deu a partir de diferenças. Uma coisa foi a colonização portuguesa, tão bem discutida pelo Amílcar Cabral. Uma coisa foi a colonização francesa, e os impactos da colonização francesa talvez se expressem na obra, ou nos temas discutidos pelo Sankara. Outra coisa é o processo de consolidação da África do Sul. Um processo de colonização de longa duração, que reorganizou uma sociedade com diferenças econômicas significativas a outras realidades nacionais do próprio continente africano, e ainda hoje essa é uma referência. O próprio desenvolvimento econômico daquela região, a diferença racial ali existente, talvez não seja existente nos mesmos termos em outras realidades. São todos esses desafios que esses intelectuais estão enfrentando. E aí, uma segunda questão, que é pensar as formas políticas. Que tipo de partido? Que tipo de aliança? Em quais condições essas alianças serão feitas, tanto internamente quanto externamente? A complexa relação do continente africano com os antigos colonizadores, mas com a nova geopolítica ali colocada, ou seja, me envolvo com a Rússia, com a China, com os próprios Estados Unidos. Essa é a magnitude de discussão que esses autores tentam enfrentar. Mas eu acho que, naquela aproximação que eu faço no livro, e que me parece uma das mais interessantes de fato, é o papel da cultura. É muito original a maneira pela qual, por exemplo, Cabral trabalha a noção de cultura, levando em consideração o fato de que a cultura ela pode ser uma expressão que nos paralisa, uma certa tradição que cria certos lugares distantes, ou a cultura pode ter um papel dinâmico e corroborado com outras esferas da vida, revolucionário. Talvez, de fato, Amílcar Cabral tinha desafios diferentes do Fanon, tão reivindicado contemporaneamente. O Fanon estava lidando com o debate da cultura, de figuras que transitam e vão parar na metrópole, e, portanto, estavam lidando com a sua experiência negada, sua condição enquanto sujeito negado, e que no segundo momento, já no contexto de diálogo com a luta de emancipação na Argélia, a cultura passa a ter um papel de afirmação no contexto revolucionário. Amílcar Cabral tinha desafios anteriores.
Amílcar Cabral tinha que lidar com a diferença e com a unidade de povos, etnias, grupos, territórios distintos e que não tinham necessariamente identificação imediata e que em um dado momento precisavam não só pertencer a um só território, mas precisavam ter algum compromisso de solidariedade e alguma concepção de consciência de emancipação. Talvez ali, portanto, a grande diferença que me parece do foco que Amílcar dá para o tema da cultura e a tese revolucionária. Em suma, diante de uma esquerda brasileira, e aí finalizo, e essa tese eu defendo no meu doutorado, que renovou, conservando em vários momentos, renovação que olhou para a Europa e viu um marxismo que de fato estava mais amplo, com mais temáticos, mas que quando é recepcionado e trazido para a realidade brasileira, em vários momentos, não sempre, mas em vários momentos, afirmou de forma diferente do que já se dizia antes. Se antes a tese é que raça dividia a classe, agora, em vários momentos, a gente passou a dizer que a gente não luta pelo específico, a gente luta pela emancipação humana. Velhas formas de escapar a uma realidade inescapável. Um capitalismo racializado, generificado, e que, portanto, não só de grão estilo cá, conseguirá se renovar. Vem em boa hora, portanto, essas publicações. Me parece que com esses autores o nosso desafio programático se enriquece e, portanto, a gente possa dar, enfim, respostas mais complexas ao que o Clóvis Moura chamava de uma dialética radical do brasileiro, indígena, que tem nessas agendas, talvez, o seu grande ponto. Acho que é isso. Obrigado. Então, gente, depois de 2 professores falando, né? Aí aqui a tarefa que nos cabe é mais trazer alguns elementos do que a gente tem encarado no último período, né? É bem verdade, como a gente já falou no início, que a publicação desses textos e todo o debate que a gente tem conseguido trazer a pauta, né, sobre a questão racial e também a questão de gênero, mas muito mais a questão racial, tem fortalecido o debate também no campo popular, né? A gente tem dito, a partir de várias experiências que a gente tem feito, nós também enquanto MST, a gente tem feito essa reflexão mais pesada de que não tem como discutir luta de classe sem discutir a questão racial, étnico-racial, né? Porque a gente está discutindo racial e depois, não, tem que discutir a étnico-racial. E por isso a importância do estudo e de estar se referendando nessas autoras. A gente tem muito lido Lélia Gonzalez, né, considerando o mês do Júlio das Pretas e todo o debate da questão da mulher negra e caribenha, inclusive do nosso dia de Teresa de Benguela, trazer ela presente no sentido do acúmulo que ela trouxe do ponto de vista do feminismo afro-latino-americano, né, em que ela recupera todas essas matrizes, inclusive daqueles diálogos lá com o Du Bois, né, no sentido do que ela traz de elementos para a gente pensar. Então, assim, do ponto de vista dos 3 autores trazidos aqui no livro da expressão, uma das coisas que a gente tentou ver é o que tem em comum nessa lutadora do povo e nesses lutadores do povo, assim. Tanto de pensar o papel do indivíduo na história, como nos ensinou o Peccanove, mas também de pensar enquanto grãos da história do intelectual orgânico, né? Que tanto eles quanto ela fizeram essa coisa da luta colocada com a interpretação da realidade e muito Hollywood, né, da 11ª tese de Feuerbach sobre a discussão de que precisa interpretar
o mundo, né, mas na perspectiva de transformação da realidade. Então, tanto eles dois quanto ela vivenciaram isso na sua vida do ponto de vista da luta pelo sonho, pelo justo, pelo melhor do mundo, como nos ensinou Olga Benário, né? E aí de pensar nessa resistência, mas também de pensar na filosofia Ubuntu, né? Do ponto de vista do que eu sou, porque nós somos, né? Que Marielle aprendeu com esse povo aí, no sentido de pensar essa luta enquanto uma luta coletiva, né? Numa luta só de uma pessoa. Até porque a gente também aprendeu que os sujeitos são frutos da luta do seu tempo, né? Então são fruto da luta daquele tempo, mas que as condições de vida que tiveram fizeram com que contribuísse dessas contribuições originais que tem para a nossa luta. Estava pensando muito em Ruth, porque eu estava com um pouquinho de preconceito para lê-la, como falei para Lia, porque uma mulher branca, né, fazendo o debate da questão racial, e depois quando eu fui ler, eu disse que tem tudo a ver com o debate que a gente tem também aqui no nosso país, né, considerando que nós temos uma classe trabalhadora branca, antirracista, que precisa somar no debate com a gente. E que bom seria se a gente tivesse tantas Ruth para fazer esse debate, encarar essa luta antirracista encarnada como ela encarou, né? E quando eu olhei, eu estava apaixonada por Ruth, não vou negar. E os elementos do ponto de vista também de pensar isso que vocês disseram, né? De que não é cópia nem decalque do marxismo europeu, mas de apontar a partir da sua realidade. E no caso de Alilton, né, que é interessante do ponto de vista de pensar o marxismo a partir da ancestralidade, né? Outro viés, por isso que eu lembrei muito de Lélia, né? Porque como que você pensa, porque tem gente por aí que tem gente assim, não, mas aí como que pensa a partir da realidade do Brasil, senão você vai pensar como que pensa os camponeses, do ponto de vista do que a gente discute, né? Aí a gente arenga um pouco no sentido de dizer, não, os camponeses não vão ser os europeus, né? Lá, do ponto de vista do que foi estudado do saco de batata, né? Vamos ver a discussão da raça, do gênero. Por exemplo, a gente tem dito no último período, a partir do censo agropecuário de 2017, que foi o primeiro censo do nosso país que observou a raça e o gênero do produtor, né? E aí você vê, né, que a maioria da classe trabalhadora negra que está no campo não é proprietária de terra. É óbvio que a gente vai chegar à conclusão de que o latifúndio no país é branco, como o pessoal tem pesquisado aí, né? Então, de pensar a partir dessa realidade. Eu já pulei aqui no assistamento, mas a partir já do legado de cada um, a gente foi pensando a partir da realidade do que traz para a nossa luta, e aí que partindo muito do MST, né? No caso do Amilcar, né, pensando na questão dos valores humanistas que ele traz, né? Pensando nesse legado a partir dos valores, quando ele denuncia ali a situação colonial a partir da imoralidade do trabalho, né, das populações negras nas colônias e das injustiças cometidas, né? Você pensar assim, a realidade de hoje, como que a gente discute valores à luz do nosso tempo, quando a gente se depara com tanto genocídio da nossa juventude negra, e como que a gente não busca o valor da indignação como uma justa causa da luta do povo, né? Como que a gente não se indigna e como que a gente acha normal, e eu digo isso porque eu venho do Nordeste, né? Então, quando a gente passa na rua e vê pessoas confundidas com saco de lixo, e como que todo mundo não fica mal com aquela situação, como que a gente vai tornando isso normal, né? E de tantos outros valores que a luta ali, pesada que eles tiveram naquele período, fizeram florescer. E do próprio que ele dizia, né? Que eles disseram, né? Que a luta que eles estavam construindo é fruto das lições da luta de que outras pessoas e outros lutadores e lutadoras do povo. Então, de como que a gente encarna esse valor para a nossa luta. Um outro elemento é do que ele diz do ponto de vista da ausência da ideologia, né? Que ele faz o debate com Hegel do ponto de vista de pensar que, né, as pessoas africanas elas tinham inferioridade humana, né? E de como que essa inferioridade ela é colocada na discussão do projeto político próprio, da luta e da construção. E aí trazendo para a nossa realidade, pensando como que a gente não consegue entender que, para além só de pensar que o capitalismo vai destruir tudo, mas de como que a gente constrói esse outro projeto político de sociedade, não como algo utópico, né? Porque às vezes assim, as pessoas, vocês estão aí muito na utopia.
sociedade que a gente vive. Então, de como que a gente não se pergunta sobre isso. E aí, avançando bem muito, do ponto de vista de Sankara, né, das várias atividades que foram realizadas ali no período revolucionário, pensando que a gente tem construído hoje, ali das campanhas de alfabetização, do plantio de mudas. Então, tem várias ações que a gente faz ainda sem ser o período da Revolução, que assim, a gente aprendeu com Florestan Fernandes a discussão da Revolução dentro e fora da ordem, né? Dá para plantar a muda com força, dá para reconstruir esse debate do deserto verde, todo o debate da destruição ambiental, dá para fazer um processo de alfabetização em que a gente consiga ir radicalizando a partir do que a gente tem, né? E aí a gente aprendeu que radical é a raiz das coisas, como também eles nos ensinaram. E aí chegando em Ruth, né? Que é a pessoa que eu mais fiquei ali perdendo tempo, investindo tempo, dessa coisa da intelectual orgânica que ela é, né? Que ela foi, e do ponto de vista da questão internacional, né? Até que vocês estavam comentando aqui a luta dos mineiros, né? De como que ela foi fazendo várias pesquisas, inclusive enquanto anônima, né? E aí você pensar como que a gente não consegue pensar as mulheres enquanto intelectuais, mesmo ela sendo branca, né? Lá na África, né? Então, de como que você não pensa a mulher enquanto intelectual, no Brasil a gente sabe a dificuldade de entender as mulheres negras enquanto intelectual. Então, a maioria de nós, por causa da nossa herança, nossas avós, nossas mães, no meu caso, minhas tias, minhas irmãs, inclusive eu, todos trabalhamos como empregada doméstica, e esse é o lugar que foi colocado para a gente, né? De como que a gente vai burlando os espaços para poder ter acesso. Então, as várias análises que ela fez, e o diálogo que eu achei interessante de pensar com Lélia também, da discussão da intersecção de raça, gênero e classe, que ela faz ali, apesar de dizer que ela não queria discutir isso, né? Eu achei massa porque ela queria discutir tudo, mas ela não queria ficar discutindo ali gênero, raça e classe. E muitas de nós que a gente encontrou por aí, a gente não tem que ficar discutindo feminismo, né? A gente pode discutir questão agrária, pode discutir agronegócio, pode discutir outra coisa que não seja só feminismo. Mas a importância de que tenhamos as que discutem esses temas tão centrais da nossa luta hoje. O próprio, ali eu acho que, o próprio, como que no continente africano, em algumas situações lá, como que vai enfrentando a questão do patriarcado enquanto uma política, né? Nesse sentido. Então, ali do ponto de vista da intelectual orgânica que ela é, e já avançando para achar aqui dos desafios que eu tinha colocado aqui, dos desafios. Mas antes disso, né, de quanto que é inovadora no campo dos estudos marxistas e de como que a gente consegue atualizar esse debate para hoje, né? Aí eu tenho um acordo com o Mulhertan e tenho um acordo com o Márcio do ponto de vista de pensar que esse é marxismo africano e que a gente precisa construir, sim, esse marxismo latino-americano a partir da nossa especificidade e não cair no conto dos vários contos e encantos que se tem por aí para pensar outras formas de você pensar a questão racial e a questão do gênero, até a própria questão ambiental, né? Tem um monte de outras possibilidades de fazer esse debate que não seja a partir do que a gente acredita que é o materialismo histórico dialético, do método, né, que a gente aprendeu com eles e elas que nos antecederam. E aí, pensando nos desafios que a gente tem pensado para esse período, para concluir, a gente ir para o diálogo, é muito do ponto de vista de como que a gente, a partir do histórico, do legado de todos eles e de todas elas, a gente pensa de como que a gente não reduz, mas de como que a gente combate a desigualdade social. E desigualdade social é diferente do conceito de pobreza que a pessoa coloca, né? Porque pobreza você vai diminuindo, né? É algo que parece que dá para ir fazendo o capitalismo mais humano, né? É um conceito meio coisado aí que a galera coloca aí nas várias possibilidades de política pública, de como que reduz a pobreza. Na nossa cabeça é como que a gente acaba com a desigualdade social alarmante na maioria do nosso país, tanto no nosso continente mãe quanto aqui, né? Essa coisa que a gente enfrenta do ponto de vista da miséria absoluta e da fome, né? Tipo, de você entender que tem pessoas que passam fome e de como que a gente se indigna e de como que as nossas organizações que surgiram para lutar por direito, né? No caso da MST, a gente surge para lutar por terra. Agora a gente está lutando pelo menos
agora a luta ela deixa de ser só a luta, ela se torna a luta pela vida, né? Como muitos de nós temos discutido por aí, e de como que a gente encara esse período agora, né? E aí, esse debate que está colocado da atualidade da questão só de gênero, raça, classe, também a questão LGBT+, né? E como que nossas organizações têm encarado esse debate, têm assumido, não como uma luta só identitária, apesar de entender que identidade também é político, né? Porque, por exemplo, nós do MST, quando a gente diz assim, a gente não é sem terra com S minúsculo e T minúsculo, a gente é sem terra com S maiúsculo e T maiúsculo, é porque é uma identidade que a luta nos trouxe. Então, não colocar a questão da identidade só no campo lá dos identitarismos, como a gente estava conversando ali, no começo, de como que a gente que inventa de assumir o debate da questão racial, de enegrecer politicamente como nos ensinou Lélia, né? Na esquerda, de como que a gente apanha dos dois lados, né? A gente apanha da galera dos identitários e a gente apanha dos marxistas de plantão, né? E como que a gente faz para resolver esse problema no meio do caminho e considerar isso tão central? E a gente às vezes diz mesmo, né, que tipo, alguns anos atrás, alguns, para você discutir raça, identidade, né? E até a questão ambiental, lá vem o povo da área das personarias, né? E você pensar assim, se você for analisar a realidade da conjuntura atual, é estrutural o capital, né? A que ponto chegamos, minha gente, como diz o meme, né? Então, do ponto de vista dos desafios, é sobre isso, né? De como que a gente nos organiza para eliminar, né? Toda e qualquer relação de exploração, de dominação, de alienação, e do ponto de vista de fomentar essas relações humanas solidárias e de bem-estar, e não considerando isso uma utopia, né? E como algo tangível, concreto, numa visão internacionalista. E aí, pensar que esses e outros desafios são as tarefas para as pessoas comunistas do nosso tempo. Então, um pouco disso para a gente ir para o debate. Tá bom, companheira? Aí, como a tarefa é meio já vão abrir as inscrições, mas aí as perguntas vão para a Muriatã e Márcio Paris, tá bom? Bora lá. Agora a gente diz assim, a gente pede ajuda aos universitários. Bora lá. Um por vez, gente. Sempre assim, né? Demora, aí pega a página, aí no final. Pode fazer as últimas 20. Enquanto vocês se inscrevem, eu vou pegar. Pronto, pode começar. Como é teu nome, tu fala. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Louis, sou estudante de arquitetura e urbanismo lá no Instituto Federal. E, assim, não li nenhum dos livros. Eu cheguei aqui, eu tinha visto que ia ter essa discussão, achei interessante. Conveio que eu precisava me ensinar que vem aqui. E hoje eu tive uma discussão que eu acho que entra muito em toda essa conversa. Na arquitetura a gente tem um problema muito forte, que é a questão do jeito como a gente constrói, a estrutura que a gente usa. Por exemplo, a gente está num prédio aqui que realmente é revolucionário por essência arquitetônica. Não estou falando mal, só é um ponto. Mas é um prédio construído de concreto, construído de vidro, aço, e isso, querendo ou não, entra na nossa dinâmica industrial, capitalista e no nosso jeito de ver o mundo, né? Às vezes a gente pensa que um edifício ele está sempre por ser feito de concreto ou por ser feito de pedra, e a galera cita os romanos, até na faculdade, né? Sendo que a gente tem os edifícios que são milenares, que estão presentes na África e na Ásia, e eles dependem de uma dinâmica social onde a gente está ali constantemente fazendo cerimônias de estar requalificando o lugar. E assim edifícios que são feitos de barro e madeira vivendo milhares de anos. Acho que fica esse questionamento de como a gente... Você falou de cultura, né? Eu acredito que a arquitetura ela tem totalmente a ver com a cultura e a organização social. Então, queria fazer esse ponto que engloba várias questões na nossa dinâmica social, industrial, né?
E hoje em dia a gente está nesse ponto. E é isso. Mais alguém? Não está por aí, já passa. Posso aproveitar? Acho que a partir das interconexões aí que tiveram das falas, fiquei pensando muito, tem uma síntese do que o Silvio Almeida acaba falando sobre essa questão, né, da questão da identidade. Uma esquerda que não debate a identidade também não funciona assim como uma esquerda que só debate identidade, né? Então, como na leitura que vocês fazem desses autores, dessa autora, como vocês viram isso? Porque no processo de ir trabalhando com os livros, uma coisa que encantou muito a gente no debate interno ali da editora era justamente isso, né? Por mais que tenha uma distância temporal dessas 3 pessoas que apresentam as questões ali, mas isso da vigência, né, do debate tem muito a ver com isso, né? Ali na África do Sul, em Burkina Faso, na Guiné e Cabo Verde, ele tinha essa em comum, essa articulação, essa demanda que eles tinham que fazer. A gente tem que debater sim identidade, mas não se ater a isso, né? Então, se vocês puderem também dar mais uns palpites em relação a isso. E aí, já adianto para quem chegou depois e tal, mas dentro desse nosso segundo ciclo sul global, Krumah vai estar como um dos nossos títulos, para dar continuidade aos nossos títulos, né, do continente africano, e convido quem não conhece o público também a renovar os votos, que acho que é também outra figura muito importante para a gente conhecer isso. Boa noite a todos e Márcio. Obrigado por ter compartilhado. A minha pergunta vai um pouco no sentido de entender como, por exemplo, em determinados momentos do século XX, essas lideranças, que nem tem o Krumah tardio, o primeiro Krumah, do socialismo africano, do marxismo africano e tal, do ponto de vista da estratégia, porque o ponto de chegada, digamos assim, a libertação negra e a libertação de todas as opressões, gênero, raça, classe, etc. Como vocês veem hoje, do ponto de vista estratégico, pensando, a gente tem a China lá, que é o grande país hoje que está emergindo como grande potência e tal, que tem um regime político e um regime econômico que são contraditórios, mas que não é um país comunista, mas capital de mercado e tal, socialismo de mercado e tal. E pensando que nessa época, nos meados dos anos da Guerra Fria, alguns líderes dessa libertação africana decidiram não se reivindicar comunistas, pensando que na geopolítica internacional não era um momento estratégico muito adequado para isso. Então, hoje, como vocês veem essa questão do marxismo africano, do marxismo na África, dentro da conjuntura internacional? Mais alguém? Muito boa noite. Gostei da provocação ali ao Lukács e ao Gramsci, são grandes intelectuais marxistas, sem dúvida, mas são europeus. E, claro, tem uma contribuição importante com relação à teoria política marxista, ao conceito de hegemonia, questão do partido político e outras coisas. Mas uma das principais questões do materialismo histórico é a importância da necessidade de fazer análise concreta de situação concreta. Então, eu acho que a gente tem que, pensando no pensamento também decolonial, pensar no marxismo que seja original. A gente pode falar do Mariátegui aqui na América Latina, sobre os seus 7 ensaios
interpretação da realidade peruana. Então, né, quando a gente fala de marxismo na América Latina, o marxismo latino-americano, que seria mais apropriado, assim, o marxismo africano e o marxismo na África, que tem essa fusão. Né? Falando isso, né, eu penso falta bastante ainda, né, para a gente pensar o Brasil e a questão racial também. Né? Muito se fala sobre reforma agrária, sobre reforma urbana, sobre regulamentação dos meios de comunicação social e tantas outras coisas. A gente pode fazer um recorte também de classe. Eu estava pensando assim, aqui no Brasil, no processo de transição política, na Constituinte, né? Tinha poucos negros, inclusive, lá na Constituinte, né? Benedito da Silva, o Caó, né? Paulo Carrinho, e Edmilson Valentim. Eram 4, né? Parlamentares que faziam parte, né? Que se reuniam, né? Constantemente para discutir a questão racial no Brasil. Né? Mas fala-se muito em reforma agrária, mas a gente sabe que a imensa maioria desse proletariado rural é negro. Né? Quando a gente fala da importância de discutir a regulamentação dos meios de comunicação social, já falava-se naquela época, né, de combater as visibilidades negativas, da maneira como eram tratados de maneira estereotipada, tem programas humorísticos na televisão. Né? Então, quando a gente fala de reforma urbana, de reforma tributária, né? Então, não é. As pessoas falam muito de uma conotação pejorativa de identitarismo, né? O racismo ambiental, desqualificar até mesmo a utilização desse conceito, né? Várias outras maneiras. Tem racismo até no nosso sistema tributário, né? Por conta do caráter regressivo e tal. Né? Então, acho que é muito importante, queria saudar vocês e parabenizar por trazer, né, esse debate aí, para pensar justamente a necessidade de discutir o pensamento marxista, a revolução e tal, mas também para fazer essa análise das situações, análise concreta de situações concretas. Né? Então, parabéns para receber todos os voltas aí. Mais alguém? A gente devolve? Eu acho que você está com vontade. Então tá com Tá babando. Vamos aí. Só é porque a gente fecha às 7h40. Então daí só para organizar o tempo, só para... Deu descrição, né? Isso, então falar tchau, né, Até umas 7h50. Muri, Márcio, Rosa, síntese, né? Então, nessa síntese, eu acho que sobre o ponto da provocação, para não ser mal entendido, né? Dialogando com ele, a provocação, ela vai no sentido de, primeiro, penso que grande parte da intelectualidade brasileira, progressista, esquerda, inclusive marxista, subestimam o que é um passado colonial, que significa profundamente uma sociedade forjada num tipo de capitalismo em que a colônia estruturou a sua experiência de consolidação. Acho que esse é um ponto central. E disso deriva uma discussão que era de natureza filosófica. Né? A colonização, para se afirmar, ela precisou negar radicalmente a humanidade de uma porção de gente, de muita gente. E era justamente a negação da humanidade dessa porção de gente que era justamente essa força motora. Então você existe, consiste, produz e é negado enquanto ser. A classe trabalhadora brasileira tem muita dificuldade de se afirmar. Seus processos de consciência, de identificação, eles são bastante emblemáticos.
talvez seja esse o ponto dessa provocação diante de fato, a gente tem um período de produção intelectual muito a reboque daquilo que o Perry Anderson chama, né, no seu ensaio, famoso ensaio, né, ensaio de considerações sobre o marxismo ocidental, que ele vai caracterizar, entre outras coisas, uma produção do marxismo no século XX que foi se distanciando das lutas por uma série de questões, inclusive pela rigidez da luta em vários momentos. A gente não fazer leitura moral. Pela dificuldade de um pensamento mais fértil florescer no interior de certas lutas, mas um marxismo que, dentre outras coisas, se fez no espaço acadêmico, trabalhando com temas de categorias extremamente filosóficas, que foram importantes, sem dúvida nenhuma. E eu falo de um lugar de filiação teórica. Tem um Katz, grande a minha formação marxista. O nosso problema é que a gente ficou fetichizado em estudar esses autores, nomeando qualquer atleta. E teve muita dificuldade de voltar para a realidade brasileira. E aí, o tema do identitarismo, ele é um tema, a forma como ele é tratado, ele é desonesto intelectualmente. Politicamente, ele nos torna uma esquerda que vai, se não se haver com essa discussão, ficar contando a história dos vencidos por séculos. Então, tem que explicar a marxismo, o movimento da realidade, me parece um contrassenso. Talvez esse seja o nosso desafio. E quando a gente olha, portanto, para esses intelectuais que a gente está aqui discutindo, eles foram muito sagazes em tentar enfrentar uma questão central, que é um capitalismo que tinha na colônia e, portanto, na desumanização de uma porção de gente, o seu grande século, a grande estrutura, e como isso reverberou na ideologia do racismo que vai acompanhando o desenvolvimento do capital. Pode observar as formas como o racismo se apresenta conforme a reorganização do capital. Acho que esse é um pouquinho do sentido da aposta. As outras questões, Cosmo e Topo, eu achei que era importante fazer essa conversa. Bem, vou fazer mesa com o Márcio, porque como a gente pensa muito parecido, ele já coloca um monte de questões que eu posso... A partir daí, então, vou só com a pergunta do Luiz, em relação ao hoje, né? Essa discussão hoje, no final do assunto, né, que você está perguntando, bem, o marxismo africano, ok, mas e aí? Tem os blocos mundiais, e veja bem, né? Eu entendi a sua colocação no final das contas, né? E acho muito propositivo, no fundo. Eu acho que a discussão sobre o marxismo africano talvez seja mais importante atual no Brasil do que na própria África, na minha opinião. Porque o Brasil talvez não tenha um caminho para além do marxismo. E a África tem, do meu ponto de vista. A unidade africana é um caminho possível para a África. Mas a unidade latino-americana não parece um caminho para o Brasil. Então, o Brasil, infelizmente ou felizmente, terá e precisará de heróis de teoria própria e mais marxismo. Não necessariamente isso vai ocorrer na África, porque a elite africana, bem ou mal, ainda pensa e age em termos de unidade. Tanto que a União Africana continua, apesar de tudo que aconteceu na África nos últimos anos. E a nossa unidade latino-americana simplesmente desapareceu do ponto de vista organizativo e institucional. Nem estou falando em nível de projeto de infraestrutura, porque aí então, mas a Unasul não deixou nenhum escritório. Depois da onda de direita que é que varreu os governos. Então, isso demonstra que a elite latino-americana não tem nenhuma perspectiva latino-americana. E diante desse fato, nos resta aceitar a responsabilidade histórica que nos cabe, e é difícil, o marxismo nos cabe.
Em relação à África, não. Eu acho que a África vai voltar ao marxismo futuramente. Porque a gente precisa aprender também com a história recente. Né? E o que a história recente da África nos mostrou? Que independente do governo, da orientação política do governo, nos anos 80 e 90, todos os países africanos foram para o buraco com a crise internacional. Isso é um aprendizado histórico com que os africanos têm que lidar. Por quê? Porque a fraqueza, a periferização desses países implicou que, por melhor que fosse o governo, por mais progressista ou revolucionário que ele fosse, a posse de um governo em particular não criava uma alternativa de médio e longo prazo. Esse é o fato. Então a África precisa se unir para ter essa alternativa de médio e longo prazo. Então é isso que eu, enfim, do ponto de vista abstrato, tentei defender na razão africana no final das contas. Eu acho que a realidade brasileira é outra. E nós temos que melhorar o nosso marxismo, né? E acho que é uma responsabilidade geracional nossa fazer isso, né? Torná-lo mais brasileiro, menos eurocêntrico, e daí por diante, para que ele seja o marxismo que ele tem que ser. De certa forma, só para concluir, meu amigo, eu não entendi seu nome, Loves. Eu acho que eu comecei há anos atrás com essa discussão do pós-eurocêntrico, do quanto a gente era eurocêntrico, mas de certa forma, se a gente fosse realmente eurocêntrico, a gente veria que nós somos mal eurocêntricos, eu diria. Porque no verdadeiro eurocentrismo, o pensamento se faz por si próprio. Está em Kant, no esclarecimento, o que é esclarecimento. Nem bons eurocêntricos somos, porque se fôssemos, partiríamos de Kant e do princípio de que temos que ser originais no pensamento para poder dizer que somos pensadores de alguma coisa. E nem isso a gente faz. Né? Mas, então, eu acho que há muito o que fazer ainda, mas tem gente jovem aí para fazer. Um abraço. Bom, gente, mas para ir contribuindo aqui com o espaço no final, eu tive que sair porque sou mãe solo e minha filha não estava chegando, eu estava nervosa. E aí o coração para. Mas voltando aqui, aí eu não peguei as questões, mas eu vou dialogar com o Lia, tá? Tem uma justificativa, então, para não dialogar. Culpa é demais. Mas o seguinte, do ponto de vista da identidade, que eu fiquei pensando, né, e a gente tem dialogado sobre isso, eu concordo aí com o que vocês falam, do como que vai bagunçando o conceito da identidade, né? Mas assim, nós do MST, a gente não fica discutindo muito o conceito, né? Isso a gente dialogou a partir do feminino camponês popular, né? Enquanto um monte de teórica da academia ficava lá conversando, feminismo, popular, a gente estava lá na ação concreta, enfrentando o agronegócio. Depois a gente resolve quando que dá o nome, né? E aí a gente aprendeu que é isso, é sobre dar o nome às coisas a partir da ação política. Então, do ponto de vista da identidade, trazendo identidade vinculada ao debate da luta de classes, a gente tem acordo com o que esses lutadores, essa lutadora do povo fez, que foi partir a partir da realidade do seu povo, considerar a identidade do seu povo, mas debater a partir de como que a gente pensa a realidade para poder transformar. E aí, chegando aqui de volta ao nosso país, a gente tem esse pensamento ali de Angela, não sei, acho que a de Angela Davis que é muito forte, né, que não dá para combater o racismo enquanto você se odeia. Né? Então, assim, a gente tem entendido que ou a gente enegrece do ponto de vista de que enegrecer é um ato político, porque até um dia desse, muitos de nós, quando diziam que era preto, diziam, não é preto não, é moreno. Aí ficava aquele debate, né, da democracia racial, e a gente não se entendia como pessoa negra e afrodescendente, com todo esse debate que está colocado, mas o que a gente tem entendido é que, do ponto de vista das pessoas negras do MST, de como que assume a autonomia da identidade da questão racial, consegue ser mais radical, porque você tem autonomia de se entender e de se amar para poder fazer a luta, né? E de que isso não é uma coisa só de subjetividade colocada como algo afora, né? Ou a gente constrói indivíduos que se amam, que se cuidam e se gostam, ou a gente vai acabar no adoecimento mental, que tem uma galera nossa que está colocada nesse caminho, que o capitalismo tem feito. Então tem a ver com isso, sabe? Tem a ver com cuidado com a gente, com os valores que a gente constrói,
e com essa força coletiva, no sentido de que a gente pode radicalizar a democracia no Brasil se a gente radicaliza essa coisa do racismo e do patriarcado, né, porque estrutura o capitalismo. Então a gente precisa entender isso para poder radicalizar a democracia e a luta por igualdade no nosso país. Por isso. Muito bem. Deu aula. Obrigado. Obrigado, gente. Valeu.